Esse início de trabalho, eu sempre falo assim para minha equipe, fico grato mesmo de estar trabalhando com essa equipe pelo esforço que eu vejo que fazem. E o trabalho tem essa coisa boa, não tem a ociosidade, não tem a nostalgia, possibilita a pessoa estar movimentando. Com o trabalho na equipe, a pessoa também tem que fazer o esforço para ficar sempre qualificada para continuar na equipe. Com a qualificação, assemelha-se ao camelo no deserto. Quando tem a tempestade, ele vai movimentando, a areia vai chegando, forma aqueles montes, aquelas dunas, e o camelo tem um movimento dele, dentro dele mesmo, que é da natureza dele, de ir movimentando, vai ficando em cima da areia. Quando termina a tempestade, ele está por cima da areia. Então, aquele senhor que está sempre fazendo aquelas viagens, ele sabe disso. Então, em determinados momentos, ele fica em cima do camelo, deita em cima do camelo, com o movimento natural do camelo, ele vai ficando em cima da areia. Nós, na nossa equipe, também é a mesma coisa. A importância da gente sempre estar atualizando, estar sempre se qualificando, é que vai crescendo junto com a equipe. Então, a pessoa que trabalha na equipe, com a equipe, ela sempre tem que fazer esse esforço de ir qualificando, porque a qualificação vai melhorando a qualidade da equipe, vai melhorando o produto. Tem essa importância sim, e a pessoa tem a condição de não ficar nos cantos, nas beiradas, porque quando uma pessoa fica nos cantos por faltar a qualificação, ela está sujeita a não fazer parte daquela equipe. Então a qualificação, a atualização é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o estranho. O estranho é a pessoa que distanciou dos ensinos e de não perceber que todas as coisas que os mensageiros, que o enviado do Filho de Deus, que o enviado do Filho do Homem trouxe, foi utilizado de uma maneira conveniente. Um ensino, ele não pode ser degradado. Essa degradação consiste da maneira da pessoa ficar sempre explicando o ensino. O ensino ele tem um grau, ele tem um nível. Quando traz as explicações para facilitar o adepto a ficar ciente a explicação trazida do ensino, essa explicação é uma degradação. É a pessoa que tem que ir fazendo um esforço dentro para ter uma elevação e dentro dela ter a condição de compreender direito o ensino. Quando ele é explicado, ele é degradado, vai fazendo uma acomodação na vida daquele que recebe o ensino explicado. Não tem uma maneira de fazer um estudo dos ensinos. É a pessoa que tem que fazer o estudo sozinha com ela. Ela tem a significação das palavras e a significação das palavras do ensino vai entrar de acordo com o entendimento dela. Quando ela faz o estudo e ela dedica um tempo maior, voltando a fazer o mesmo estudo na sequência dos anos, a qualificação dela vai melhorando e vai melhorando o jeito dela entender os ensinos. Toda época, o ensino se a gente observa assim, na nossa vida física, na nossa vida material, não tem uma maneira diferente da pessoa crescer no dia a dia se ela mesma não fizer muito esforço. A gente vê assim um jovem em formação, ele tem vontade de aprender determinada profissão, ou ele acha que aquela profissão que ele está querendo não vai exigir muito dele e ele vai dar conta se ele começa mais cedo
naquela atividade para ele poder sobreviver mais tarde com aquela profissão. Ele tem que fazer o esforço de compreender direito as coisas que aquele mestre que se encontra naquela função vai ensiná-lo. Pode ser qualquer profissão, pode ser um artesão, pode ser um pedreiro, pode ser a pessoa que vai trabalhar com o pai dela no futuro, porque ela gosta daquele trabalho do pai, então ela vai ter a função que o pai dela tem. Não tem importância a atividade, tem importância que a pessoa precisa de observar que na vida diária ela vai fazer o esforço para adequar a qualidade que precisa de ter para ter aquela função, para ter aquela profissão. O livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa a condição dela ir assimilando os estudos e trazendo para o dia a dia dela os reflexos do ensino com a vida diária. O ensino, ele tem que ser feito um esforço para entender. Nós estamos acostumados assim, através dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, de achar que não precisa de fazer esforço para continuar tendo uma vida boa, uma vida de família boa, uma vida de profissional bom. Tem que continuar fazendo esforço. Não tem como uma pessoa fazer um pedido para o Criador se ela mesma, no trabalho dela de sobrevivência, ela não está fazendo o esforço. Um esforço é necessário. Aquele animal que aquele homem utiliza para o seu trabalho, aquele animal fica qualificado com o esforço que ele faz diariamente e com o zelo que aquele profissional dedica àquele animal, dando a ele o que ele precisa para ter a função que ele tem. Não se dá para um animal alimento inadequado. O próprio animal tem uma rejeição. Os seres humanos, sem a personalidade, sem o seu objetivo interior, eles aceitam qualquer coisa que apresenta para ser vendido ou que é de presente. Ele faz qualquer coisa que outra pessoa manda. Um animal não comporta assim. Os seres humanos têm a parte dentro dele que é a parte espiritual, que é de uma qualificação superior à do animal. O animal, ele respeita a condição que aquele corpo físico que ele tem. Os seres humanos não respeitam esta condição. No caso de coisas que se coloca na boca, coloca-se muitas coisas que a pessoa fica sem a saúde, sem a lucidez, com a diminuição do propósito. Às vezes as pessoas comportam assim e depois faz qualquer pedido por Criador. Para a pessoa fazer um pedido, ela tem que ter a base dentro dela do pedido para ser feito. Ela tem que fazer uma correspondência com a vida diária dela. Ela tem que fazer um empenho. Isso é fácil de observar quando a pessoa tem vontade de ter uma promoção na empresa que ela trabalha. Ela tem a vontade de ter a promoção naquela outra função, ela vai ter uma maneira de sobreviver mais facilmente. Ela faz um esforço, um pedido que ela vier a fazer para o Criador, para que ela consiga aquele posto de trabalho que ela está almejando, tem que ser junto com o esforço que ela faz para ter o conhecimento. Não tem uma maneira. Na nossa vida exterior, é muito rica em exemplo para a gente observar que o estranho é a própria pessoa não saber o que ela tem vontade de ter na vida. Ela anda muitas vezes no caminho de outras pessoas. O estranho é a pessoa não associar que para a vida exterior da profissão, da coerência de orientar um filho, ela não associa que ela não pode dar ao filho um amor brando.
ela tem que dar ao filho um amor com justiça, porque quando um pai tem um filho que não está trabalhando ou que não mantém-se no emprego, esse pai fica muito preocupado, porque ele sabe que o trabalho, o emprego vai dar àquele filho um norte, uma responsabilidade, um objetivo, uma finalidade. Quando esse filho está sem o trabalho, o pai fica muito preocupado e esse pai não percebe que ele está dando a esse filho um amor brando, um amor falso dentro da casa dele. Para a vida fora profissional desse filho, esse pai sabe, ele precisa de associar o amor brando que ele vem dando para esse filho. Por isso esse filho não vem fazendo um esforço para associar a vida dele interna com a vida de profissão, com a vida de sobrevivência. O livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa esse jeito dela desenvolver dentro dela aquilo que ela precisa para ter a maneira correta de posicionar na vida. O estranho é não perceber que na vida interior, na vida espiritual, a pessoa também tem que caminhar, ela tem que construir o caminho dela, ela tem que construir com uma fé, com uma convicção, com um conhecimento. Não tem uma maneira da pessoa ter uma fé só porque ela ouviu determinada coisa. Se essa pessoa desenvolve um sistema de fé porque ela ouviu determinadas referências, essa pessoa se encontra entorpecida. No futuro, quando esta pessoa precisar realmente de ter dentro dela uma convicção da vida que ela caminhou, da vida espiritual dela, porque ela já se encontra com muitas décadas, ela não vai ter nada para ela segurar. Porque os ensinos, ela não usou o primeiro mandamento. Ela colocou o afeto, o carinho, o tempo dela numa coisa que hoje ela não tem como contar. E quando a gente fica muito inseguro, porque a gente não tem o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, porque a gente não ficou impregnado dos ensinos para ter a convicção, ter a confiança de voltar para a pátria espiritual, a pessoa agarra-se a outras pessoas, achando que agarrando-se a outras pessoas, ela vai ter a segurança. Mas se a pessoa entende um pouco e observa as referências, como o caso daquela pessoa que vai nadar numa piscina ou num rio e ela não tem muita habilidade no convívio com a água, ela começa a afundar. Vem outra pessoa, em vez dela receber o auxílio dessa pessoa que está colaborando com ela, ela faz o contrário, ela inverte, ela agarra a pessoa. Isso a gente vê muito comum assim na vida diária. A pessoa não tem um saber, não tem um jeito de posicionar com os filhos, não tem uma segurança no trabalho e ela quer levar a pessoa para o entendimento dela. Ela quer agarrar a pessoa para ficar colada nela, sendo que ela mesma não tem a convicção daquilo que ela faz. A pessoa precisa de aprender a ponderar, de ir vendo se ela não tem a condição de colaborar com um amor verdadeiro, ela precisa de largar aquele outro que ela encontra-se atrapalhando. Nosso dia a dia é assim, quando a gente não tem um saber para colaborar, a gente acaba atrapalhando.
E a gente precisa de ser como aquele professor antigo. O professor antigo, a maneira que ele atuava com aqueles tantos alunos era na proporção, porque no final do ano ele tem um relatório a apresentar, ele tem que mostrar os alunos dele e aqueles alunos têm que ter assimilado um pouco do seu currículo escolar. Nós, no nosso dia a dia, não fazemos isso, não somos seguros, definidos, como aquele professor. Ficamos muitas vezes perdendo tempo com uma coisa que não vai trazer uma clareza, um conhecimento. O conhecimento dos ensinos é fundamental na vida da pessoa, porque com esse conhecimento a pessoa se encontra segura dentro dela. É ela com ela. E ela aí vendo que quando traz os ensinos para a explicação, há uma degradação, um empobrecimento do ensino e um aumento de arrogância, de prepotência daquelas pessoas. Porque se a pessoa acha que ela pode explicar os ensinos, é porque a única coisa que ela tem dentro dela é a arrogância. A pessoa precisa de observar-se para ela ver se ela não é igual àquele que ela está observando. Tem essas referências na vida. Eu venho observando ao longo dos anos, muitos filhos ficam descontentes com os pais, mas tantos anos depois, aquele filho não faz melhor do que o pai dele. Então, o descontentamento é uma coisa que traz uma degradação. A pessoa tem que ter o primeiro mandamento e dentro dela e tendo a esperança de ir vendo que um filho não pode ser muito diferente de um pai. Um abacate, a semente daquele abacate vai ser colocada no solo e anos depois esse abacate não pode ser muito diferente do que aquela árvore que formou aquele fruto. Nós, no nosso dia a dia, também somos assim. A nossa consistência, a nossa vida, de uma maneira geral, assemelha-se muito à vida dos nossos pais. Então, cada pessoa tem que ter este zelo com ela mesma. É ela que tem que ir vendo para ela ser melhor. Ela precisa de fazer o esforço de entender os ensinos. Toda época é assim. Não tem uma maneira de uma pessoa receber um batismo e de achar que já se encontra purificada. Um batismo é uma iniciação para a pessoa caminhar naquele ensino daquele batismo. Um batismo é uma iniciação, porque também se batiza um barco e para o barco caminhar naquele caminho que ele foi construído, que é o mar. Nós temos que fazer esta associação. Não tem uma maneira de uma pessoa ser beneficiada se a outra que está querendo beneficiar não tem a qualidade interior. Não tem maneira de uma pessoa receber o benefício se dentro dela também não tem a qualidade interior. Mesmo aquele que está querendo proporcionar o benefício, tendo a qualidade, se aquele que vai receber não tem como receber. Isso é fácil da gente observar um jovem em formação. Ele tem o nível escolar dele, não adianta passar para 2 ou 3 níveis acima. Ele não tem o grau para assimilar. Cada um tem que ir vendo como é possível ele melhorar a irradiação para dentro dele ter a condição de receber de dentro os ensinos. É de dentro que a gente recebe. Existe um processo que a pessoa faz o estudo e dentro dela há uma acomodação daquele estudo feito e vai haver uma transformação interior.
Um esforço é verdadeiro. Precisa da pessoa esforçar para quando ela estiver na idade que o pai dela se encontra, ela ter a confiança interior de ir desprendendo do corpo físico. Tem as fases do corpo. Às vezes a pessoa acha que ela tem muito tempo pela frente e que no futuro seguinte ela vai começar a trabalhar, especialmente no entendimento dela. Esse tempo é relativo, porque a gente pensa assim, baseando na idade de um pai, que então a gente vai viver tantos anos também. Mas eu conheço muitos filhos que foram primeiro do que os pais. Um tempo é uma coisa muito relativa, depende de como a pessoa vem vivendo e o tempo que ela tem para viver nessa terra. Cada pessoa tem um tempo, isso a gente observa assim. Em uma árvore que dá frutos, muitos frutos pequenos caem dos galhos, muitos frutos maiores e poucos frutos chegam ao amadurecimento. Então, cada pessoa assemelha-se àquela árvore com os frutos. Tem o tempo, ela que tem que fazer o esforço para ver como ela é dentro dela. O estranho. O estranho é não conhecer os ensinos, não vivenciá-los, não ficar assim impregnado mesmo do ensino. Porque muitas vezes a pessoa acha assim que uma pessoa não está fazendo direito às coisas, mas quando a gente começa a observar a responsabilidade que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem com o filho, com a gente mesmo, de ir vendo como a gente caminha, como a gente sente, como a gente faz. E a gente vê assim que muitas vezes a gente não faz tão bem assim para poder tecer um comentário ou fazer uma observação daquilo que está sendo visto. Não tem uma maneira de fazer uma observação. A vida é interior. Cada um tem muita responsabilidade com ele mesmo. O esforço que a pessoa precisa de fazer para entender direito os ensinos é um esforço verdadeiro, porque nós temos a cabeça dos nossos pais, o entendimento dos nossos pais, muitas vezes eles ficaram sem a saúde. Então, esse jeito não é um jeito bom. Quando chega às muitas décadas, a pessoa tem que ter dentro dela a convicção, ela tem que estar convicta daquilo que ela vivenciou a vida toda, ela tem que fazer um esforço. O livro Na Luz da Verdade vai dando esta condição da pessoa ir vendo que ela não pode ser um enviado, que ela não pode ser um mensageiro, que o máximo que ela pode fazer é ela compreender direito e atuar na vida como um professor. O professor ele tem que estar sempre atualizado e tem que estar sempre atualizando aqueles que é de responsabilidade dele, ele tem que ir fazendo um esforço. Às vezes a pessoa entra para um trabalho, naquele ambiente de trabalho, ela tem que fazer muito esforço todos os dias. Naquele ambiente exige muito da pessoa. A pessoa precisa de fazer o esforço para manter-se naquele trabalho. O livro Na Luz da Verdade vai ajudando a pessoa a ir vendo como ela precisa de fazer todos os dias. Não tem assim uma maneira da pessoa achar que ela pode deixar para depois. Aquele aluno que deixa a matéria escolar dele para estudar depois, no outro dia, ficou agora com duas, a que ele deixou e a que é do dia. Então, na nossa vida interior, os conceitos que nós recebemos de achar que a vida interior pode ser deixada para depois, é só observar o aluno na sala de aula. Ele deixa os afazeres que foi ministrado a ele para aprender depois. Só que no dia seguinte tem mais afazeres. No terceiro dia ele já está com 3 responsabilidades por ele ter deixado
um dia ou dois para trás. A vida interior da pessoa é dessa maneira. Ela tem que fazer o esforço todos os dias. Uma constituição da pessoa é todos os dias. Não tem uma maneira que a pessoa faz para ela ser diferente. Ela tem que ser diferente com ela mesma, porque nas referências exteriores tem que ser igual. Porque não tem uma maneira da pessoa mudar a máquina que ele trabalha, não tem uma maneira da pessoa ser diferente no ambiente de trabalho. Ela tem que ser diferente dentro dela, e dentro dela ter a convicção para ela continuar a ser aquele profissional que aquela empresa precisa. Estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai vendo que quando se transmite os ensinos da maneira que a pessoa fica fácil de entender, há a degradação. Não vai haver uma elevação daquele que está recebendo os ensinos explicados. Eu posso fazer isso, mas eu faço com o meu entendimento. O meu entendimento não é os ensinos. Então, qualquer pessoa que vai fazer um trabalho de transmitir os ensinos, esse ensino é transmitido com a compreensão da pessoa. Estranho é a pessoa não associar que se ela está transmitindo para entendimento da outra pessoa, está havendo uma degradação, está havendo uma diminuição de valor. Não tem uma maneira de ajudar a pessoa ensinando a ela os ensinos. Tem uma maneira de ensinar a pessoa com o jeito de ser. O jeito de ser da pessoa, o jeito de ser bom, a nobreza, a polidez, vai dar para a pessoa uma forma dela tornar-se assim no futuro também. Agora ela pode não ter a polidez, a nobreza, mas espelhando, ela pode assimilar. Precisa de fazer a diferença de um crescimento interior, de uma conquista para a transformação interior. E essa conquista é feita pela própria pessoa. Isso não quer dizer que agora ela tem que parar com as responsabilidades. As responsabilidades continuam. Ela que tem que ir caminhando junto com as responsabilidades e ir fazendo a transformação dentro dela e esforçando para compreender e vendo que ela tem que aprender, ela não tem como ensinar. É muito interessante assim a falta de lucidez com que os seres humanos se encontram, porque nenhum faz uma observação da vida interior. Porque é mais novo um pouco, ele acha que pode levar a vida de qualquer maneira. Não pode, porque quando fica na idade do pai, assim a gente vem observando que para assimilar alguma coisa tem que ser feito muito esforço, porque o cérebro também tem o costume. Se a pessoa não acostumou a estudar, ele fica com dificuldade de processar, mudar de uma palavra para outra, de entender a significação daquela palavra, de guardar aquilo que foi estudado. Um estudo da vida interior é já no começo do nascimento da pessoa, porque o primeiro mandamento ele já foi usado antes do período de gestação. Durante a gestação ele é usado e depois o resto da vida da pessoa. Nos ensinos, compreender os ensinos, muitas vezes a pessoa não quer fazer o esforço, mas o esforço é necessário. Ter o corpo físico sadio é necessário também. Quando a pessoa tem um corpo físico sadio, ela toda a época da vida dela. Ela caminha na vida com ela mesma,
porque depois não tem uma maneira de querer receber auxílios se ela não teve o zelo, se ela não teve a presteza com ela mesma.